Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei onde você está, mas vem comigo para mais um capítulo do nosso DP 900. Hoje vou abordar a parte 2 do capítulo 1. Então espero que vocês estejam bem acolhedores à informação, porque tem bastante informação relevante nesse capítulo. Então vem comigo, mas antes, segue a vinheta. Show de bola. Vamos começar. Ontem, ou na última aula, nós vimos o capítulo 1, ou a parte 1 e 2 do capítulo 1. Hoje nós vamos ver a parte 3 e 4. Princípio. Nessa primeira parte, vamos falar sobre conceitos de bancos relacionais, ou de dados relacionais. Então, primeiro, o que a gente vai passar aqui? Explorar as características de dados relacionais, definir tabelas, índices e exibições em português, pessoal. Para quem for fazer a prova em português, lembre-se de views, que está muito relacionado. Isso são views, né? A gente vai falar um pouquinho sobre. E explorar um pouquinho dos serviços de bancos de dados relacionais, né? O que a gente pode fazer com bancos de dados relacionais? Legal. Então, primeiro, o que eu posso trabalhar com banco relacional, né? Eu sempre trago o modelo de banco de dados relacional para uma característica quando você tem transações, que é o que a gente está trabalhando ali, transações online. Ou seja, todo dado que você precisa de uma consistência, ou lembra do princípio ACID, eu preciso fazer alguma transação entre várias tabelas, eu dou preferência para bancos de dados relacionais. IoT, a não ser que sejam diversos dispositivos que tenham a mesma característica. Um exemplo, eu tenho uma frota de caminhões e todos os caminhões me mandam latitude, longitude, placa do caminhão, motorista, as mesmas informações. Eu sei quem é o motorista daquele momento, eu sei qual é a placa do caminhão, eu sei a latitude e longitude. Beleza, fica legal de trabalhar até nesse modelo de data warehouse. Porque eu tenho ali uma forma de indexar esses dados, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os índices, e isso me traz benefícios em performance. Então, quando eu preciso de desempenho em grandes quantidades de dados, eu vou para um modelo relacional, eu consigo extrair o máximo ali do banco de dados. Porque eu não deixo colunas vazias, né, ou colunas nulas, sendo que eu poderia ter tido essa informação e essa informação não veio. Então, isso é muito importante que vocês definam no modelo de vocês de bancos de dados relacionais. Como é que funciona um banco de dados relacional, Henrique? Eu nunca vi. Eu só acostumei a trabalhar com NoSQL. Funciona assim, galera. Ó. Você simplesmente tem uma tabela com o ID da coluna, alguma informação e um conjunto de outras informações. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma tabela de clientes. Eu tenho o cliente, o ID do cliente, o nome do cliente e o telefone do cliente. Nesse modelo, tá legal essa modelagem? Depende. Depende da minha necessidade. Se eu tivesse que colocar dois números de telefone do cliente, eu já vi caras fazendo com ponto e vírgula ali. Cara, ficou horrível. Imagina, você quer procurar os telefones. Quantos clientes tem telefone residencial? Não sei. Teria que fazer alguma mágica ali para fazer isso. Então a ideia do banco relacional ele sempre é armazenado em tabela. Cada linha equivale a um registro com as informações daquele registro. Então pode ser que no banco relacional eu tenha duas linhas que referem-se ao mesmo registro? Depende do tipo de modelagem que você fez, mas naturalmente a entidade pai, que seria a tabela física, ela referencia uma linha com o ID e as informações relevantes dentro daquele mesmo ID. Tranquilo? Sempre tem linhas e colunas, então isso é uma informação pertinente também. Todas as linhas também têm o mesmo número de colunas. Intrigante isso, né? Diferente de um NoSQL. Eu não sou obrigado a ter todas as colunas na linha. Então, no caso de um telefone, eu já vi pessoas que fizeram modelagem cliente, nome, residencial, comercial e celular. Cara, eu vou ter colunas vazias, possivelmente. Se a pessoa não trabalha, se ela não tem telefone residencial, o que acontece? Só vai preencher o celular? Então, esse que é o grande problema, né, de um tipo de modelagem assim. Seria, por exemplo, uma segunda forma normal ou na primeira, não sei. Vai discutir um pouco mais sobre elas.
E cada coluna ela tem um determinado tipo de dado. Então, por exemplo, na coluna Customer ID eu não posso colocar letra, porque se ela é inteira, ela só vai caber números. Então, isso, galera, são informações pertinentes a bancos de dados relacionais que são extremamente importantes que vocês saibam. Outra coisa que vale frisar, quando eu tenho meu modelo físico, a minha tabela, no meu modelo conceitual, ela é caracterizada por uma entidade. Ela é a minha representatividade conceitual do meu modelo físico. Então, por exemplo, dentro do seu código, você não vai chamar isso de tabela, você vai chamar de entidade. Ele representa exatamente o seu modelo físico. E como a gente havia comentado aqui, nesse caso, se eu quisesse colocar uma normalização para ter telefones, eu teria uma tabela separada de telefones, na qual eu relacionaria, isso mesmo, com a minha tabela de cliente e falava o ID do cliente tal, tem o telefone tal, que é residencial, tem o telefone tal, que é comercial, tem o telefone tal, que é celular. E assim eu conseguiria fazer quantos celulares eu tenho na minha base, quantos residenciais eu tenho na minha base. Vou fazer uma campanha para atualizar só telefone residencial. Eu busco todos os residenciais e saio ligando. Olha, você é a pessoa X? Sim ou não? Sim. Então sua base de cadastro na empresa X está atualizada. Então você pode fazer isso de forma automatizada também, hoje via bot. Mas é uma forma de você identificar a diferença entre tabela e entidade. Legal, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre normalização. Normalização é um tema que depende do nível de normalização que você queira, complica. E dependendo do nível de normalização que você não tenha, complica mais ainda. Porque isso onera muito o seu banco de dados para que ele processe muitos relacionamentos, até relacionamentos entre a mesma tabela. Nesse caso, o que eu tenho o meu maior problema aqui? Olhando essa normalização de cliente pedido, o que eu estou passando de relação entre cliente e pedido? O nome do cliente. Então eu tenho aqui uma tabela de pedido que eu tenho o número do pedido, e cada número de um pedido é um número sequencial, ou pode ser um conjunto que transcreva em um número único dentro do meu pedido. É o número da minha ordem. E o que eu estou relacionando ali? Cara, o nome do cliente. Então pode ser que eu vá repetir o nome do cliente muitas vezes. Então, o que seria a melhor informação para eu repetir ali? O código do cliente ou o ID do cliente. Então eu vou reduzir o armazenamento porque eu estou armazenando somente um inteiro, não uma string de um varchar de 50, de 250. Depende do que eu coloquei na minha tabela de cliente como nome do cliente, né? Geralmente a gente trabalha com 150 a 200, depende. Então 200 caracteres eu estou colocando em cada linha, sendo que eu podia colocar um inteiro de 8 bytes. Então é uma diferença muito grande. Eu precisaria do telefone ali também? Eu não colocaria, mas enfim. Porque uma vez que eu tenho o cliente ID, eu posso simplesmente relacionar as duas tabelas através de um join e buscar as informações do meu cliente, o nome dele e o contato. Então isso é muito simples. A gente vai até mostrar ó, nas próximas aulas, eu vou criar algumas demonstrações, como é que eu faria isso, para vocês entenderem como é que funciona esses comandos SQL básicos, né? Então, melhorando ali a qualidade dos dados, o que ele sugere, né? Que você tire o Customer ID e coloque aqui. E eu troquei até quem foi o vendedor que fez a venda para você. Então, é mais uma informação importante que eu estou trazendo para facilitar aqui a sua normalização. Para quem não se lembra, são 3 formas normais, tá? Então, isso cai no exame. São 3 formas normais. Quando você traz o ID de uma tabela e tira as informações repetidas, eu simplesmente estou trabalhando na terceira forma normal. Você evita a duplicação de valores e coloca apenas as chaves entre as tabelas. Beleza? Outro ponto, galera, que eu sempre levanto a mão e trago a informação de maneira bem simples e clara para vocês. Índice. Índice é um ponto
importante. Temos dois tipos de índice. Índice clusterizado e índice não clusterizado. O que é o meu índice, Henrique? Em resumo, o índice é o seguinte, galera. Você tem aqui o índice da sua região. Então, cada cara que entrou, cada Customer ID, ele veio indexado de forma clusterizada. Então, pense num livro. Tem nenhum livro em mãos aqui. Ah, tem aqui, ó. O livro do Glauter que eu gosto de ler muito. Então, peguei o livro do nosso amigo Glauter aqui, ó. Ah. Quando você olha o primeiro índice, é um índice de quê? De páginas. É um índice clusterizado, página 7, página 8, página 19. Então ele tem uma sequência. Ele vai ordenando o índice clusterizado. Um outro índice que normalmente nós temos em livros maiores, esse daqui não tem, é o não clusterizado. O que é o não clusterizado? Vocês já viram um livro grosso que você tem ordenação no final por letras? Esse é o índice não clusterizado. Então ele cria grupos. Então, por exemplo, se eu criar um índice não clusterizado aqui da região, como ficaria mais performática a minha busca? Sempre colocando a região e o ID de quem eu estou buscando. Então, primeiro ele fazia um filtro para agrupar o primeiro bloco e depois ele iria no índice do cara. Então, se eu fosse buscar digitando uma informação por letra, por exemplo, eu faria o índice por região. Então, eu obrigatoriamente agruparia por regiões, depois eu buscaria por ID. Se eu já tenho o ID direto, eu vou no ID. Eu vou no índice clusterizado direto. Então, a grande diferença entre seus índices é isso. E o que o índice traz de benefício, né? Qual é a vantagem de um índice? Cara, simplesmente ele te dá como um livro, né? Eu sei qual página que tá tal informação. Então eu vou no índice, pá, abro aquela página. E se eu não tivesse índice, qual seria o problema? Cara, eu vou ter que ler tudo de novo. Vou ter que ler a tabela inteira para achar o que eu quero. Então essa é a vantagem de você ter índice e não ter índice, né? A desvantagem de não ter índice. Qual é uma desvantagem, Henrique, de ter índice? Toda vez que você inclui um cara novo, eu preciso indexar tudo de novo. Então, se você tem uma base muito grande, você está criando um índice não clusterizado, cada insert que você está fazendo, ele está reindexando a sua base. Então, esse é um custo que você tem e basta você entender e mensurar qual é a melhor solução, né? Então, esse é um ponto. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de clientes e tenho uma tabela de telefones. Eu vou atualizar o cliente? Não, eu vou atualizar só o telefone. Então, eu vou reindexar quem? Só o telefone. O cliente está aqui, não mexi. Então, tem essa diferença aí que vale a pena saber. Outro ponto, views ou exibição na tradução que foi feita na DP900. Para mim foi a primeira impressão que eu tive quando eu vi essa tradução foi, nossa, o que é isso, né? Aí eu vi a questão em inglês, é uma view. Então, para mim é o termo mais esquisito que eu já vi, tá? Dentro da prova foi um dos mais esquisitos. Conforme a gente for conversando aqui, eu vou explicando mais termos que eu encontrei que foram bem esquisitos e eu vou colocando quando chegar neles. Então, qual que é a ideia da View? A ideia da View, galera, ele cria para você uma tabela virtual na qual eu consigo fazer selects só com a minha View. Então, alguém mentaliza aí. Sabe aquela consulta que você faz em outras 5 tabelas que você tem que fazer aqui, ó? Join, com um monte de tabela. Então o cara pega pedido, item, cliente, order, estado. Putz, precisa fazer um monte de consulta. E aí toda hora que o desenvolvedor vai escrever aquilo, cara, ele fica meia hora escrevendo uma query. Um monte de join, e aí o join sai errado, esqueci qual era o campo. Uma forma de você fazer isso é cria uma view. Cria uma view que facilitaria todo esse trabalho para que o desenvolvedor conseguisse ali otimizar o tempo fazendo essa consulta. E outro ponto também que é importante, as views elas guardam em um storage de views, né, separadamente, e nesse momento você consegue consultar uma query que já está praticamente treinada e aprendida dentro do banco, e ele vai melhorando, com o tempo ele vai melhorando a performance dessa query. Então hoje os bancos de dados têm muito desse conceito. Então a parte de views é basicamente esse conceito, galera.
E eu tenho algumas perguntinhas capciosas. Qual das afirmações a seguir é uma característica dos bancos de dados relacionais? Então, vamos lá. Alternativa A. Todos precisam ser armazenados como cadeia de caracteres, ou seja, tudo precisa ser gravado como string? Sim ou não? Uma linha em uma tabela representa apenas uma entidade? Uma linha em uma tabela representa uma entidade? Como a gente comentou, entidade é a representatividade lógica do seu modelo físico, porém, do objeto que pertence àquela tabela, né? Então, o que é composta a tabela? De várias colunas. Então, essas colunas representam a sua entidade. Então, a minha entidade não teria os dados, teriam só os campos que representam aquela tabela. Linhas diferentes na mesma tabela podem conter colunas diferentes? Ou seja, eu teria... Não. Não, hein? O que vocês imaginam aqui? Eu penso na letra B. Eu iria na letra B. Então, vamos ver. Letra B. Isso mesmo. E aí vem de novo a pergunta capciosa, que é o índice, né? É uma estrutura que permite localizar linhas de uma tabela rapidamente usando o valor indexado? É uma tabela virtual com um conjunto de resultados de uma consulta, isso se chama exibição ou view. É uma estrutura que consiste em linhas e colunas que pode armazenar dados, isso se chama tabela. Logo, na minha concepção, a resposta correta é a letra A. Muito bem, pessoal. Certa a resposta. Vamos lá. Vamos explorar um pouquinho de conceitos de dados não relacionais. Isso é legal também. Vamos ver as características de dados não relacionais, definir os tipos de dados não relacionais. Como assim? Tem um monte, galera. Tem um monte. E descrever um pouquinho os tipos de banco NoSQL ou não relacionais. Dentro do Azure, o principal deles é o Cosmos DB. Dentro do Storage, eu também tenho um cara chamado Storage Tables, que ele foi o primeiro não relacional. A gente vai falar um pouquinho mais. Primeiro, lembram-se das entidades que a gente comentou do telefone? Então, no telefone de um banco relacional, eu precisaria ou ter colunas que ficassem nulas, ou eu teria uma tabela relacionando com a minha primeira entidade de cliente para eu ter os telefones desse cara. Imagina a complexidade. Você tem telefones múltiplos, endereços múltiplos, parentes múltiplos. Cara, já começa a ficar difícil o negócio. Para você criar no banco de dados relacional, né? Então, eu começo a ter um monte de joins. Então, cada join eu vou diminuindo um pouquinho a performance do meu banco, porque eu não estou lendo só em uma tabela. Estou lendo em duas, em três, em quatro, em cinco. Então, tem tudo isso. Já o modelo de banco de dados não relacional, para situações complexas, faz muito sentido. Como assim, Henrique? Situações complexas? Essa situação é uma situação complexa. Eu não tenho os telefones, eu não tenho os endereços e eu não sei que tipo de endereço que é. Porque cada sistema me manda de um jeito. O sistema A me manda telefone residencial ou comercial e celular. O sistema 2 me guarda só residencial e celular. Então, se eu tivesse no banco de dados relacional, eu ia guardar dados nulos dentro da minha tabela. Nesse caso, já não. Já o segundo caso, ele me trata o endereço só, ou sendo residencial e de negócio, ou comercial, ou somente o país onde eu tenho o endereço. Então, tem uma forma de você guardar e isso não impacta em nada. Isso não ia dar problema para você. Então, ficaria fácil se você buscasse os endereços, buscar todo mundo que tem endereço, beleza. Aí no endereço eu trato na aplicação A por residencial e comercial, e no B eu trataria só como país. Então eu conseguiria segmentar isso também. Então é uma forma de você organizar. Já eu não teria informações obrigatórias todas. Eu não preciso obrigar nada. Então, pensando num modelo não relacional, a gente tem um cara chamado schemaless, ou sem esquema. Ou um esquema mais frágil. Eu não preciso ter um esquema fortemente definido como no banco de dados relacional. Consigo trabalhar de uma forma mais maleável ali dentro das minhas características do que eu armazeno, né? Outro ponto importante. Tem esquemas diferentes do tabular, né? O que a gente comentou. São frequentemente definidos por indicar cada campo com o nome do que ele representa. E outra característica que não está aí, ele é muito flexível
para dados não conhecidos. Então, por exemplo, outro cenário. Eu tenho diversos IoTs, eu gosto desse negócio. Eu tenho diversos IoTs. Cada um tá no caminhão, que é aquele que devolve latitude e longitude. Eu tenho outro lá na lavoura, que devolve umidade do solo, umidade do ar, temperatura, se eu preciso ou não ligar a minha... eu esqueci o nome do que molha lá. Whatever. Esqueci de como funciona o nome daquilo. Eu tenho outra IoT que fica lá na minha torre eólica, fica analisando a velocidade do vento e a vibração da torre eólica se eu preciso mandar alguém ali para fazer uma manutenção. Eu vou guardar tudo isso no mesmo banco, galera. Eu não preciso ficar me preocupando em gravar em bancos diferentes. Então tem esses cenários que eu acho sensacionais. Tem mais alguns aqui que ele nos coloca, que é a de telemetria que eu coloquei aqui, que a gente comentou. Varejo e marketing. Esse é um cara legal. Se você pegar um produto caneca e um produto celular, eles têm as mesmas características? Não, claro que não. Então, para você armazenar isso como características de um produto, eu acho muito legal você trabalhar com um banco não relacional. Porque você consegue ter uma riqueza de informações nas características do produto que no relacional você tem uma descrição. E ficaria um campão com um monte de informação. Então aqui não. Consigo criar descritivos individuais para cada um dos produtos. Então, para isso, é um cenário legal. E quando você distribui isso globalmente, é melhor ainda, né? Os bancos de dados não relacionais que o Azure tem, ele traz ali uma riqueza de distribuição global, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que também é sensacional, galera. Outro ponto, jogos. Eu tenho um cenário de jogo que eu vou comentar com vocês no Cosmos DB mais para frente, que é sensacional e vocês vão entender perfeitamente como funciona a distribuição. Então, cenários de jogos para você colocar dados desnormalizados de pontuação, de nível, até mesmo de tela. Eu montei recentemente um joguinho com meu filho e todo o mundo, né, que a gente cria, a gente configura dentro de um arquivo JSON. Então, eu poderia configurar esse jogo através de um arquivo JSON e criando informações de maneira, como é que eu posso dizer? Em tempo real. Então, em tempo real, conforme o desempenho do jogador, eu consigo colocando uma dificuldade maior no jogo só fazendo append no nó do jogo. Então, isso é muito legal que você pode fazer também com jogos. E mobile, cara. Para trafegar arquivo hoje, basicamente o pessoal trabalha com JSON, né? Então, geralmente vem de um banco de dados não relacional. Pode ser que sim, ou pode ser que não também. E aí, galera, quais são os tipos de arquivo que eu tenho, né? Eu tenho JSON, que é um padrão que a gente está acostumado a trabalhar ali. É um modelo semi-estruturado, também como os outros. Mas os outros modelos de semi-estruturado, ele vem com... como é que eu posso dizer? Um tipo de dado otimizado, né? Então ele vem de uma maneira mais otimizada, que é o Avro, o Orc e o Parquet. Deixa eu falar um pouquinho sobre eles, não é tanto o tema aqui, a gente fala mais desses arquivos aqui, do Orc, do Parquet especificamente, e um pouquinho de Avro no DP 203, que é de engenheiro de dados, mas eu vou dar uma breve pincelada para vocês que forem fazer a prova, se cair alguma coisa sobre esses arquivos, vocês saibam do que se trata. Quando a gente fala de JSON, não só de JSON, né? Eu tenho alguns outros formatos que também são atendidos de maneira bem tranquila. Que é o... Opa! Tem muito. Que é o formatado. Você tem aqui um texto delimitado, que nesse caso eu coloquei por ponto e vírgula. O JSON, para quem não conhece, não é aquele cara da sexta-feira 13, mas é JSON, JavaScript Object Notation. Nada mais é do que você tá numa estrutura de chaves, onde eu tenho aqui o nome, a idade, e se o cara tem carro ou não, pode ser nulo, ou poderia nem ter esse nó aqui. Já no caso do texto delimitado, eu tenho, pode ser por vírgula, por ponto e vírgula. Tenho certeza que todo programador já trabalhou com algo desse tipo. E no caso aqui, eu teria um XML. E o XML era um documento que a gente trabalhava muito quando eu trabalhava com SOAP. Hoje em dia eu quase não vejo tráfego de XML, até porque se eu for comparar um XML com um JSON, é muito maior, né, em tamanho. Mas são arquivos aí que você precisa conhecer, tanto um texto delimitado, quanto um XML, quanto um JSON, que são modelos de arquivo. Já uma estrutura de Avro, galera, ele é muito parecido com o JSON. Porém, o que ele tem de diferente do JSON, né?
Esse cara foi criado pela Apache, não lembro exatamente em que ano, mas cada registro que você tem, aqui no caso, os fields, né? Eu tenho o nome do campo e o tipo do campo e o valor que eu vou incluir. Então, tudo isso, galera, faz parte do seu registro do Avro. Então, ele contém as informações que você vai armazenar. Não só como no JSON que eu tenho só o dado que eu vou armazenar, ele tem também as informações do campo e o tipo. Então, basicamente, o Avro é um tipo fado. É basicamente isso, galera. O que esse cara... vamos lá. Tem cenários que ele é bem aproveitado. Quando você precisa compactar dados para... Digamos que eu tenho uma rede limitada, uma largura de banda limitada. Então, quando eu tenho um cenário de largura de banda limitada, é recomendado você usar o Avro, que ele compacta bem e minimiza o tamanho do arquivo que vai ser armazenado, né? Então, até para quando você pensar em armazenar alguma coisa desse cara, usar um Avro. O Orc, que é do Apache Hive, se eu não me engano. Esse cara é um modelo colunar de banco de dados. Também a gente explica muito sobre isso no 203. Mas quem está olhando esse esqueminha aqui do Orc que eu coloquei, vai falar, mas isso é um banco de dados normal. Não, é uma tabela em Orc, pessoal. O tipo de dados do Orc é Optimized Row Columnar. Então, a ideia desse cara é ter um banco de dados colunar. Então, você trabalha com Orc para bancos de dados colunar. Tranquilo? E um exemplo bacana do quem usa Orc é o próprio Facebook. Então, imagina, o Facebook tem mais de 300 petabytes de informação. A última vez que eu vi, era mais de 300 petabytes. Então, terabytes, petabytes. Então, pensa isso, galera. 300 petabytes de informação. É informação do mundo todo, praticamente, né? Todo mundo que já teve uma continha no Facebook, tudo que rolou ali dentro, eles têm isso armazenado. E o outro e o último é o Parquet. O Parquet, ele veio ali com um formatinho open source, né? Então ele é muito usado para... Também é baseado em coluna. Se eu não me engano, dentro do... Putz, esqueci o nome da ferramenta agora. Do Synapse eu consigo... Synapse não. Ah, não me lembro. Não vou falar que eu vou falar besteira. Me lembro qual ferramenta que a gente usa Parquet dentro do Azure. Mas a compressão desse cara, igual o Avro, ele também é muito eficiente. Então ele consegue comprimir os arquivos e ficar bem pequeno, né? Então o Databricks, se eu não me engano, que usa Parquet. Depois eu até confirmo para vocês, mas eu acho que sim. E basicamente, galera, é isso sobre esses modelos de arquivo aqui, né? Então, vale a pena dar uma lida de novo, dar uma pesquisada no Parquet. Quem trouxe o Parquet, se não me engano, foi a Cloudera ou o Twitter. Foi um desses dois que trouxeram e implementaram esse modelo, né? Até para não usar o próprio modelo do Facebook, mas enfim. São modelos legais aí para bancos de dados não transacionais, nesse caso. Ele é muito para banco de dados de OLAP, né? Que é onde você tem grandes volumes de armazenamento. Mas ele também dá para trabalhar com bancos de dados relacionais ou transacionais, né? Ou relacionais não, transacionais. E é isso, pessoal. E eu trouxe algumas outras informações aqui para vocês. De dados não estruturados. Quando a gente fala de dados não estruturados, eu penso em vídeo, em áudio, streaming, documento, foto, whatever informações que você precise de algum serviço cognitivo ou algo de machine learning, conheça aquele padrão ou aquela pessoa que você procura. Um exemplo clássico de serviços cognitivos mais indexação de dados não estruturados é o processo do cara que matou o JFK. Não lembro o nome dele, mas a Microsoft criou dentro do search, da API de search dos serviços cognitivos, ou não é de serviços cognitivos, né? Ele tem uma API de search separada. Ele faz toda essa análise, tanto de texto quanto da visão computacional. Você procurando a pessoa, você procura tal pessoa. E ele vai procurando dentro dos arquivos a foto, vai colocando um quadradinho. Quem viu as minhas aulas de AI 900, eu mostro como usar esses serviços cognitivos, né? Análise de texto, API de visão.
E a ideia disso é você estruturar dentro do seu banco pesquisas. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo. O vídeo é o endereço tal que está em tal storage, ou está em tal banco de dados. Onde ele estiver, eu não sei, ou numa pasta, enfim. Eu sei qual é o nome do vídeo e eu sei em qual minuto me apareceria, por exemplo, porque a minha API já me conhece. Então ele procuraria nesse minuto para mostrar e colocar o vídeo nesse minuto aqui, ó. O Henrique está nesse minuto. Ou no áudio X, que falaram o nome dele, ou que eu ouvi e identifiquei a voz dele, eu vou colocar o áudio nesse minuto também para interpretar que o Henrique está nesse minuto, o que ele falou nesse minuto. Tranquilo? Boa. Outro ponto legal que a gente tem aqui de bancos de dados NoSQL são os bancos de dados NoSQL. Então, esse banco, principalmente, que tem todos esses elementos, ele é chamado de Cosmos DB. Na minha humilde opinião, é um dos bancos mais fantásticos que eu já trabalhei. E olha que eu já trabalhei com outros, tá? Os concorrentes ali do Cosmos DB. Depois a gente fala mais sobre ele, mas ele consegue trabalhar tanto com repositório de chave-valor, eu vou demonstrar isso na próxima aula. Ele consegue trabalhar com banco de dados baseado em documento, que quem trabalhou com o MongoDB e adora, eu consigo trabalhar no Cosmos DB com a API do MongoDB. Olha que louco. Consigo trabalhar com banco de dados colunar. Esse daqui é um banco de dados que eu tenho pouca familiaridade. Eu usei só para demonstração. E um banco de dados de grafo. Esse também é, para mim, sensacional quando você precisa interagir entre entidades. Mas como assim, Henrique, interagir entre entidades? Seguinte, eu tenho aqui a entidade funcionário, ela responde e trabalha e depende. Então tem toda essa hierarquia e dependência entre as entidades. Então um exemplo que eu gosto muito de citar, que foi uma aplicação que eu construí, que era para entender dentro do aeroporto de Guarulhos quais eram os restaurantes o tipo de comida que você quer. Então o restaurante ele tem um menu, eu quero um menu vegetariano dentro do portão 15. Qual é o restaurante mais próximo? Ele sabia onde você estava e quais eram as entidades que você queria se comunicar e qual a distância entre aquela entidade e você, para você caminhar e até te dar o seu horário de voo, se você não ia perder o voo. Então isso era extremamente importante, né? Beleza. Ufa, vou trazer mais questões para a gente finalizar esse módulo que é um pouquinho mais completo, né? Mais comprido. Quais os seguintes serviços que você deve usar para implementar um banco de dados relacional? Não relacional. Eu comentei, né? Qual o banco de dados não relacional que a gente tem dentro do Azure? É o Gremlin, a API do Gremlin, ou é o banco de dados do SQL do Azure, ou é o Cosmos DB? Quem pensou em Cosmos DB está certa a resposta. Galera, anota o que você errou, anota o que você acertou, chama sempre esqueço, no Telegram, manda mensagem, a gente tem lá o canalzinho do Telegram para quem está fazendo a invasão C#, pode usar o mesmo canal, para a gente falar das certificações também, e ajuda a gente a crescer aquele grupo lá e fortalecer toda a nossa comunidade de pessoas que ajudam pessoas a tirar a certificação, a arrumar um trabalho. Essa é a ideia. Então vamos lá. Próxima pergunta. Qual das alternativas a seguir é uma característica de banco de dados não relacional? Banco de dados não relacional, ele tem tabelas com registros e colunas simples. Bancos de dados não relacionais exigem que você use técnicas de normalização para reduzir a duplicação de dados. Bancos de dados não relacionais, eles são livres de esquemas ou schemaless, ou tem esquemas relaxados ou flexíveis, né? Para quem pensou na alternativa C, que eu comentei sobre schemaless, está certa a resposta. E o último, cara. Em resumo, você tem um escritório, vamos pensar assim, eu tenho 200 prédios de escritório, aqueles coworking famoso que tem no Brasil inteiro. E o cara controla o ar-condicionado de todo mundo. E assim, eu não vou deixar o ar-condicionado aqui em São Paulo igual o que tem lá, sei lá, no Pará. No Pará deve estar 30 graus agora, aqui em São Paulo está 12. E aí, eu quero colocar a mesma temperatura nos dois? Não. Eu vou colocar a temperatura no prédio. Então, no mesmo prédio, eu vou setar a temperatura inteiro. E uma coisa legal do chave-valor é que eu crio chaves de partição. Eu consigo fazer o que nessa chave de partição? Definir, por exemplo, São Paulo traço prédio tal.
código do prédio. Então, no São Paulo, código do prédio, eu quero deixar 18 graus. Belém, código do prédio, eu quero deixar 17. Então, aqui eu vou colocar 20 graus e lá eu vou colocar 17. Então, eu deixo amigável para todo mundo em cada uma das suas regiões. Então, com um simples clique, eu consigo deixar o prédio inteiro com os ar-condicionados todos iguais. Então, nesse caso, eu usaria um banco de dados de família de colunas, colocaria as temperaturas que eu quero para cada prédio num blob, e aí o prédio de manhã, quando ele acorda, ele vai ler lá no blob, minha temperatura tem que ser tanto. Ou eu usaria um repositório de chave e valor. Eu teria a chave de partição e a chave de valor, que seria nada mais nada menos a chave de partição, o prédio, e a chave de valor, a temperatura que eu queria colocar em todas as salas, ou se eu tivesse chave de valor e o nome da sala ali dentro, também eu conseguiria fazer cada sala uma temperatura ideal. E eu não precisaria varrer o banco inteiro, só aquela partição onde eu tenho as minhas salas. Então, se vocês entenderam o que eu disse, a chave de valor é uma boa pedida. Tranquilo, galera? Eu tenho algumas outras informações nesse capítulo. Vamos lá, vamos terminar ele. Vai, é pequenininho, falta pouca coisa. E assim a gente já mata o capítulo 1 inteiro. Conceitos de análise de dados. Então, aqui é um ponto que eu gosto de frisar muito sobre ingestão de dados. O que são ingestão de dados, pessoal? O que é a ingestão de dados? A ingestão de dados nada mais é do que o processo de ingerir dados. Igual eu tô falando, estou ingerindo comida. Preciso ingerir 1.500 calorias, 2.000 calorias. Estou enfiando dado dentro do banco. E quem trabalha esses dados, eu tenho dois processos. O ETL e o ELT. Mas por que são diferentes? Sim, o ETL eu extraio, transformo e carrego. O ELT eu extraio, carrego e transformo. Mas como assim, cara? Pode ser que o extrair você está tirando de uma base, carregando, ou tirando de uma base toda desformatada, ou até mesmo de um arquivo texto, ou de um arquivo de imagem, colocando numa base isso de maneira ordenada, de maneira estruturada, e depois eu transformo para quem for consumir, pegar o dado completamente organizado. Já no ETL, eu extraio da minha base raiz, ali onde eu coloco o dado bruto, depois eu transformo esse dado para deixar ele de uma forma mais limpa e exibo esse dado através de colunas ou visualizações. Legal. Então, a visualização de dados, pessoal, ela é baseada em 3 pilares, né? Então, se vocês entenderam, ingestão, onde entram os dados, processamento, onde eu trabalho esses dados, entrego esses dados para quem for processar ou visualizar ou gerar os relatórios, dashboards e afins, ter essas informações de maneira muito mais estruturadas. Pensando, onde o engenheiro de dados trabalha? Nessas duas partes do processo. Onde o analista de dados trabalha? Nessa parte do processo. Tranquilo? Passando um pouquinho aqui para visualização de dados. Então, pensando em visualização de dados, eu tenho toda a minha parte de relatórios, PIs e visualização de dados. Então, quando eu penso em relatórios, pessoal, o que vocês lembram? Relatório me remete o quê? Linhas e colunas. Ou colunas e linhas, ou relatório formatadinho ali. Quando eu penso em BI, eu penso em algo que eu juntei um monte de informações, transformei essas informações e vou dar insight para o cara de venda, de preço, informações que sejam mais gerenciais. E a parte de visualização de dados é colocar gráfico, colocar tendência de melhora ou tendência de piora, igual a gente visualiza ali hoje na TV com o Covid. O Covid tem uma tendência de melhora ou de piora. Então, essas são as ideias ali que a gente tem para trabalhar com a parte de visualização de dados, tá bom? Já eu penso outro caminho aqui muito interessante também é as formas das análises de dados. Então, em resumo, eu tenho uma análise aqui descritiva. O que é a análise descritiva, né? Quando eu estou com um problema, então, digamos, vamos lá, vamos pensar, a minha máquina ou o meu carro tá com um problema. O que vai acontecer? Você leva no mecânico. Quando você leva no mecânico, o que ele faz? Uma análise descritiva. Ele fala, ó, o que está acontecendo? Ele te pergunta. Você fala, tá falhando isso, tá falhando aquilo outro. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vai encontrar e analisar a causa raiz do problema do seu carro. E ele vai te falar o que no diagnóstico?
o porquê está acontecendo. O outro é a preditiva, né? E a preditiva, galera, é pensando em tudo que eu já tenho de descritivo e diagnóstico, eu vou te falar o seguinte, preditivamente, ó, você precisa saber o que está acontecendo com o seu carro para você prevenir. Então, basicamente, é o que acontecerá no prescritiva. Qual que é a prescrição? Você precisa fazer isso para prever esse problema. Então, por exemplo, eu sou o cara que passa toda hora nos buracos. Então, Henrique, você precisa passar para não passar no buraco, senão vai acontecer de quebrar o seu carro e você vai ter que refazer a suspensão inteira do seu carro. E a cognitiva, ela faz uma análise mais inteligente, galera. Então eu consigo fazer até, como é que eu posso dizer, simulações para encontrar ali padrões dentro das minhas simulações e tentar encontrar um modelo para você para te entregar a melhor solução. Ou o melhor caminho, né? Você precisa vender o produto a tantos reais ou a tantos por cento para você conseguir uma margem X. Então, voltando aqui nesse caso, pensando nas análises, né? Eu vou passar um atalho para vocês, rápida. Anotem. Tomem nota. Descritiva é o que aconteceu. Então, se está, de alguma maneira, escrito na questão ou no ponto que você vai encontrar qual tipo de análise que você vai fazer, você vai ver o que aconteceu. A diagnóstica é por que aconteceu. A, a preditiva é o que vai acontecer no futuro. A prescritiva, o que eu preciso fazer para aquilo acontecer ou para aquilo não acontecer. E a cognitiva é que eu vou tirar as tendências de todas as minhas análises e conseguir ali trazer uma melhor, o melhor dado ou a melhor informação para entregar para os meus usuários. Tem um outro ponto importante que eu gosto de levantar, que é o famoso 80-20. Não sei quem sabe o que é o 80-20 dentro do Pareto, né? Se alguém já ouviu falar nesse gráfico. Nesse gráfico, dentro do Power BI, tem um ponto que é muito importante, são os principais influenciadores do Power BI. Ele praticamente te traz um 80-20 em alguns tipos de gráfico. Não é bem um 80-20, mas é muito parecido. Para mim, parece muito. Onde ele te mostra aqui as principais tendências que você tem. Então, em cima dessas tendências, eu posso usar tanto gráficos de bolhas aqui, para me mostrar uma tendência, todos os meus acontecimentos e o que foi para cima e para baixo. E o legal é que ele já traz isso para você montadinho. Então, esse gráfico chama principais influenciadores, onde ele te mostra uma tendência de algo que vai acontecer dentro de um determinado período. Então, se você faz uma análise cognitiva e usa esse gráfico, ele vai te falar qual que são os seus principais influenciadores que chegaram àquela informação. Então, isso é um gráfico pronto do Power BI. É praticamente um drag and drop que você tem que fazer e passar qualquer fonte de dados para ele. E aí eu trago o último questionário desse módulo, pessoal. Até que enfim. É bem extenso esse módulo aqui. Por isso que eu separei ele em duas partes. E a segunda parte ficou bem grande. Primeira, o que é ingestão de dados, pessoal? É o processo de transformar dados brutos em modelos que contêm informações significativas? Não. Isso daí é o que você faz lá, o ETL ou o LT, né? Analisar dados para encontrar anomalias? Não. Daí é uma análise cognitiva. E é capturar fluxo de dados brutos de várias fontes e colocar isso em algum lugar. Isso sim, na minha opinião, era essa a resposta correta. Então, eu acho que está certo. Principais elementos visuais que exibem os principais colaboradores para um resultado de um valor selecionado, que é o que eu comentei da análise cognitiva. Eu tenho uma análise cognitiva, eu quero saber quem que está colaborando para que eu tenha aquele resultado. Um gráfico de coluna, um gráfico de matriz ou principais influenciadores, que é aquele gráfico bonitão que a gente mostrou por último ali. Ó, essa daqui eu tenho certeza que vocês não vão errar. Qual o tipo de análise que ajuda a responder as perguntas sobre o que aconteceu no passado? Essa eu não vou nem responder, pessoal. O que aconteceu? Quem é? É descritiva, é prescritiva, é preditiva?
É descritiva, né, pessoal? A prescritiva, o que que era mesmo, Henrique? Opa, nossa. Aqui, ó. Voltei, tô aqui. O que era a prescritiva? A prescritiva, pessoal, é a prescrição do que quais ações eu devo tomar, né? Então, por exemplo, o médico vai te prescrever um remédio para tratar o seu problema. E a preditiva é o que acontecerá no futuro, né? Estou prevendo. E aí acabamos o nosso primeiro capítulo, pessoal. Agradeço demais, mais uma vez, a colaboração de todos, quem está seguindo o canal, quem está participando das lives. Vem comigo, a gente está trabalhando em bastante coisa legal. Tem um planejamento agora. Quando eu comecei o canal eu não tinha. Agora eu tenho um planejamento mês a mês para a gente entregar coisas. Então, nesse mês, o planejamento do mês de maio é entregar esse DP 900 e os cursos, a primeira parte do curso de C Sharp que a gente está fazendo, que é o básico. No mês que vem, vai ter mais bastante coisa de C Sharp, alguns convidados falando falando de modelos de nuvem, né? Então tem bastante coisa legal aí. E na semana que vem, na primeira semana de junho, a gente estarei no TDC com o canal, vou entrevistar um monte de gente. Então vai ter um monte de entrevista legal também. Segue aqui que vocês vão ter muitas novidades legais. Beleza, galera? Forte abraço, fica com Deus aí e estudem!